Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente em nosso nome, em nome de todos os trabalhadores desta casa e também da espiritualidade que já nos assiste, desde o momento que aqui aportamos. É uma alegria estarmos novamente reunidos em nome de Jesus, porque Ele assim nos disse: onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, essa certeza que Jesus está conosco, nos amparando e nos protegendo e acolhendo os nossos pedidos, é que nos motiva e nos traz a esta casa de oração. Meus irmãos, nós trazemos hoje para nosso debate um tema importante que talvez, se a gente fosse recorrer, aos dias atuais, sobre ética e moral, num modo geral, todas as nações, todos os mundos, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo na política? O que está acontecendo no Oriente, no Ocidente, nosso planeta Terra? E o que cabe a nós fazer, o que está ao nosso alcance fazer? E o que nós estamos deixando de fazer? Tudo isso se encaixa dentro da ética e da moral. Mas a doutrina espírita então nos traz, afinal de contas, o que são moral e ética, qual é a diferença e como o Espiritismo explica para nós. Nós vamos trabalhar então, dentro de um trecho do estudo aprofundado da Federação Espírita, o que é moral segundo a filosofia e o Espiritismo. Nós vamos trabalhar também com o Livro dos Espíritos, um trecho tirado do Livro dos Espíritos e uma passagem do livro A Gênese. Então nós vamos recorrer ao estudo que fizemos para preparar a nossa exposição da tarde. Também fizemos algumas anotações importantes para o nosso estudo. Muito bem. Mas aí a gente vai falar sobre ética e moral nesse trecho. O que é moral segundo a filosofia? O que é filosofia? Conjunto de valores. A filosofia descreve a ética e a moral juntas. Conjunto de valores individuais e coletivos. Olha só, é individual e o coletivo. Como eu falei antes, o que nós estamos fazendo? O que eu posso fazer? O que eu estou deixando de fazer? Considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. Essa é a definição de moral e ética segundo a filosofia. Mas e aí segundo o Espiritismo? É a regra do bem proceder. Agora sim nós pisamos nos nossos calos, Agora veio e é a regra do bem proceder. Então nós vamos ver depois aqui essa diferença, da ética, da moral. Então, isto é, distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. Porque o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 629. Vamos ver o que diz então a 629. Que definição se pode dar da moral? Livro dos Espíritos. Quem quiser depois ler todo o trecho. A gente sempre mostra, a questão que a gente está lendo, mas é importante depois a gente chegar em casa e tirar dúvida. Vou ler o restante. Todas as outras questões falam sobre isso. A moral é a regra do bem proceder, Porque nós temos que saber distinguir o bem do mal. Só que esse bem e esse mal, muitas vezes, o que é bem para mim, não é o bem para o meu próximo. O que é mal para mim, nem sempre o meu próximo vê como mal. Então, cabe a nós distinguir. É cada um
né? Por isso que eu digo, ó, é uma questão pessoal. Só que essa questão pessoal vai desenvolver, né, dentro da ética da minha decisão, vai descrever a minha moral. Vai dizer para quem, no meio social que eu vivo, né, qual é a moral que eu tenho, qual é a moral que eu estou seguindo. Tá? Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque a ética, ela vem intrínseca já no nosso processo reencarnatório. Nós já nascemos com a ética. Porque a ética é lei, é regra, né? E a moral a gente adquire com a vivência. E muitas vezes a gente copia a moral dos outros, né? E aí nós vimos que moral e ética está relacionado com aquilo que nós somos, né? As informações que irão motivar a nossa existência. Dentro daquele contexto que nós vamos viver uns com os outros, né? Conviver, né? Dentro de um lar, dentro de uma sociedade, né? E nós temos que fazer escolhas. E dentro dessas escolhas que nós vamos distinguir o bem e o mal. E a doutrina espírita nos mostra a questão da fé raciocinada, a questão da razão. Fazer escolhas pensando nas consequências. Isso que vai definir a moral, né? Porque a regra, a ética é uma regra, ela já existe, né? Ela já existe. Ela não vai ser mudada. Mas a moral não, a moral ela é transitória, ela é atemporal, né? Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso não estar bem, hoje eu posso fazer o bem, amanhã eu posso fazer o mal, né? Então, a moral vai depender daquilo que eu fizer, é a ação, é o desenvolvimento das regras de conduta, né? É aquilo que eu vou fazer para mim e para o meu próximo, né? Mas aí a gente vê muitos conflitos na geração jovem, por exemplo, né? O que é a geração jovem? Né? É a falta de diretriz, o que a família e a sociedade estão colocando em seus corações. Olha a responsabilidade aqui de pais, educadores, né? Na nossa geração jovem. Ontem a gente até falava na questão das aflições no programa da rádio, né? Que os filhos muitas vezes esquecem o que os pais dizem, mas na maioria das vezes, né? Jamais esquece o que os pais fazem. E é essa diretriz então que a gente vai ver, né? No desenvolvimento das novas gerações. Ah, mas todo mundo faz assim. Pois é. Mas aí que todo mundo faz, eu vou fazer também? O mal está intrínseco, as pessoas estão fazendo mais mal do que bem, será? É que o bem muitas vezes não dá destaque. Tem muita gente fazendo bem por aí, né? A gente não vê, a gente não divulga muitas coisas. Vou pegar um exemplo bem prático, nosso banco de alimentos. Nós vamos lá, retiramos alimentos, vamos nas casas, visitamos, levamos uma palavra, levamos uma conversa. A gente não vai lá tirar foto, registrar nas redes sociais que a gente está entregando uma sacola de alimentos. A gente não vai registrar que a gente está fazendo uma doação, né, de roupas. Agora, se a gente vê, ou alguém vê qualquer coisa errada, sempre tem alguém filmando, pode ter certeza, né? Sempre tem uma câmera de alguém registrando alguma coisa errada. Não é assim? Não é assim, gente. Se a gente puxar nas redes sociais aqui, ó, é toda hora, né? Alguém ou maltratando um animal, ou alguém fazendo alguma coisa errada. Parece que isso está intrínseco na nossa vida. E o bem não, o bem é silencioso. E eu digo para vocês, o bem é muito maior do que o mal. Porém, ele é silencioso. E é essa moral do bem que nós temos que seguir.
É isso que nós temos que ensinar para os nossos jovens, né? Dar essa diretriz, não a falta de diretriz, dar uma diretriz para que os nossos jovens, as nossas crianças, né, possam ser conduzidas pela ética e pela moral, principalmente a moral cristã, né? Levar uma criança para a evangelização, trazer, né, para a evangelização, ou levar uma igreja, seja onde for, né, um reencontro com Deus. E a gente vê hoje na questão da ética e da moral a intolerância religiosa. A intolerância religiosa, infelizmente, está intrínseca também em muitos corações ainda. Muitas pessoas, não muito tempo atrás, né, a gente não se dizia, eu sou espírita. Dizia, eu sou espírita, né? Não, nós somos espíritas, sim, né? Nós estudamos a doutrina espírita, nós seguimos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus. Mas o que vocês falam lá? Nós falamos de Jesus. Nós estudamos Jesus. Mas vocês não estudam Kardec? Kardec estudou o quê? Jesus. Nós seguimos Jesus. É isso que a doutrina espírita nos mostra, nos traz Jesus. O maior exemplo de ética e moral que esteve encarnado entre nós foi Jesus. Foi tentado? Foi. 40 dias e 40 noites tentado no deserto, né? Ofertado ele, né, o mundo a seus pés. Mas Jesus tinha, né, dentro de si a ética e a moral do Pai. E o Pai não se corrompe. Deus, inteligência suprema, né, Criador do nosso universo, nos dá o Mestre Jesus para nos mostrar o caminho, para nos ensinar. Se falhamos, livre-arbítrio, né? Temos um caminho, temos um norte a seguir. Mas falhamos porque somos livres. Então essa liberdade que às vezes a gente fica pensando, mas, né, parece que se alguém nos conduzisse seria melhor. Será? Mas não é evolução. Aí não é evolução, porque a evolução é pessoal. Cabe a nós, adultos, pais, responsáveis, educadores, conduzir a criança. Mas a partir de um determinado momento, essa criança vai se tornar adolescente, vai se tornar jovem, adulto, e ele tem que fazer as suas escolhas, né? Mas aí que entra a questão dessa condução pelos caminhos retos da moral e da ética. Então essa é a responsabilidade, né? Por isso há o livre-arbítrio, né? Fazer escolhas baseadas no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, seja no Espiritismo, seja no Evangelho, seja na Umbanda, seja no Catolicismo, seja onde for, mas baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, o que pode ser positivo para mim, muitas vezes pode não ser para o outro, né? As escolhas, as qualidades do coração são verdadeiras bússolas, diretrizes importantes dentro da caminhada, né? É ouvir a voz do meu coração. Conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase vem lá antes de Jesus. Sócrates, Platão, entre outros tantos outros sábios da antiguidade, já deixavam esses chavões, né, para nós. Conhece-te a ti mesmo. Ouve o teu coração, ouve a voz da tua consciência, né? E aí Kardec pergunta aos espíritos, onde está gravada, né, a moral do ser humano? Na consciência, né? Não é no caderno, não é no livro, é na consciência. Eu comigo mesmo. As regras da sociedade, as regras familiares, as leis dos homens, as leis de Deus, né, que são imutáveis,
As leis de Deus são imutáveis. As leis dos homens se mudam, né? Se altera um artigo aqui, você faz um decreto lá, um decreto acolá, né? Mas existem as regras. Mas segui-las cabe a cada um, né? Não se acabresto, como não se conduz a cabresto o ser humano. Por isso a liberdade, tá, meus irmãos? Os amigos espirituais sempre já dizem, né? Tem várias obras espíritas que a gente pode pesquisar sobre isso, né? Dizem que há valores que são eternos, são de vidas que já passamos também. Nós viemos de processos reencarnatórios, meus irmãos. Já trazemos, né? Nascemos com um senso ético e moral. Mas estamos aqui para quê? Para nos aperfeiçoarmos. Enquanto nós não entendermos isso, né? Não estudarmos isso, e não fazermos, praticarmos isso, né? Não há evolução. Vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até aprendermos. Se não for por amor, vai ser na dor. E a dor vem, meus irmãos. E ela nos mostra, nos ensina. Então, por que sofremos? Porque ainda não aprendemos. Porque ainda estamos, né, engatinhando os ensinamentos de Jesus. Então, como a consciência moral se estrutura? Olha só, a estruturação da consciência moral decorre da estruturação do mundo moral no íntimo do ser, pois o indivíduo moralizado é alguém que considera o sentido da vida dentro de um contexto maior, que não se resume apenas ao atendimento às necessidades da sobrevivência biológica da espécie, né? Então não é só a questão biológica, nós estamos aqui só para crescer, nascer, crescer, multiplicar-se e morrer, né? Isso é biológico, nascer, crescer e morrer, né? Isso é biológico, mas não é só isso. Não foi só para isso que Deus nos deu a oportunidade de reencarnação. Tá? Ele nos deu para nós nos moralizarmos, né? Dar sentido à vida. Então, o sentido da vida é essa moralização. É fazer o bem. Porque todo o bem que eu faço a outrem, ele volta para mim. É aquela questão da semeadura é livre. A colheita, né, é obrigatória. Tudo que eu plantar, eu colherei. Lei de causa e efeito. Né? Lei da atração. Quem está comigo? Quem estou atraindo. Quem são meus filhos? Aqueles que precisavam reencarnar comigo dentro de um processo de evolução, de moralização, de ética, de valores. Falhamos? Falhamos. Quantas famílias falham? Quantos ainda não seguem aquele mandamento honrar pai e mãe? Quanto nos será cobrado o que fizeste dos filhos aos quais te confiei a guarda? Mesmo que a gente faça tudo, a gente, né? Mas, né, tem uma passagem do Evangelho, né, não vamos nos ater a essa, né? Mas a questão da ética e da moral, sim, essa vai ser cobrada. Então essas perguntas, elas são obrigatórias, serão, né, obrigatórias para nós. No Livro dos Espíritos, na questão 634, ele fala assim, ó: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Kardec perguntou aos Espíritos: não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Olha que pergunta Kardec falou aos Espíritos. E os Espíritos respondem: já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas,
não compreenderia que há corpos duros. Ele dá o exemplo, né? Então, a gente vive em altos e baixos. É aquilo que eu falei antes. A moral, né, ela vai sendo determinada pelo bem que eu faço hoje ou pelo mal que eu faço amanhã. Pelo bem ou o mal que eu fiz. Hoje eu posso fazer o bem para alguém. Né? Amanhã eu não estou bem, amanhã aconteceu alguma coisa desagradável, né? E eu procedi mal. Então a moral vai, né? Mas é importante a gente sempre pensar no perdão, na reparação, no arrependimento. Antes da reparação, né? Arrependimento, reconhecer que errou, arrepender-se, perdoar, pedir perdão. E aí a moral, né? Se eleva. Porque sempre que nós fazemos o mal e achamos que estamos certos, né? Tá vendo que está errado. É aquela pessoa que mente tanto que acredita na própria mentira, né? Ou engana, logra, faz as coisas erradas, acreditando que para ele está certo, né? Só que está enganando a si próprio. É como um aluno que cola na prova, né? A prova moral é a mesma coisa, né? Pedir ajuda não é feio. É errado pedir ajuda? Não, não é errado pedir ajuda. Eu tenho dúvidas, vou pedir ajuda, vou pedir apoio moral, vou pedir que alguém me ajude. Pelo menos eu não errei. Né? E segue adiante. É preciso que o espírito ganhe experiência, ainda na questão 634. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Não há outra razão dessa união do espírito com o corpo, do processo reencarnatório. Questão 634. Quem quiser dar uma estudada em casa, aproveita, tá? Quais são as ideias espíritas e não espíritas que constituem a ética? Nós vamos falar sobre a ética, né? Alguns filósofos, autores, né, denominam a ética como filosofia do agir que visa a bondade ou a perfeição do próprio homem que age. Né? Ney Lobo descreveu, né, a filosofia espírita da educação e suas consequências pedagógicas e administrativas. Então, a pedagogia, a educação, né, as questões administrativas, como que eu administro minha vida? Como que eu administro o meu dia? O meu tempo é usado para quê? 24 horas do dia. O que eu faço nessas 24 horas? Essa reflexão. Dentro dessas 24 horas do meu dia, o que eu fiz? Para mim, para o meu próximo, para minha família, para minha sociedade, para o meu planeta Terra, para o universo, né? O que eu fiz nessas 24 horas de útil? O que eu fiz ao outro? Agora sim. O que eu fiz ao outro que eu repreenderia se me fizesse? Esse é o exame do conhece a ti mesmo. Essa é a reforma íntima. Reconhecer que errou. Arrepender-se, pedir perdão. Olha só, nós voltamos, né, nas mesmas questões. No Espiritismo, a prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e os sentimentos. Esse está lá no livro Lázaro Redivivo, de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo irmão X, capítulo 31. Olha só, a prática do bem. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, fora do espiritismo, fora da... Não, fora da caridade. Eu preciso ter uma religião para fazer caridade? Não. Tem muitos ateus aí que são mais caridosos que nós espíritas, muitas vezes.
São mais caridosos que muitos líderes religiosos, né? Que se intitulam liderança religiosa. É fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, fora do centro espírita, fora da igreja tal. Não. Fora da caridade não há salvação. Então, fazer o bem sempre, né? Aqui nós temos uma pequena comparação da diferença entre ética e moral. Por exemplo, a ética é princípio. Por quê? Porque já está em 5. Nós já nascemos com a ética. Nós já nascemos dentro de uma lei, né, de reencarnação. Nós já nascemos dentro das regras do processo reencarnatório. E confrontando então a moral do princípio da ética, aspectos de condutas específicas, né? A moral dentro do princípio, mas desse princípio eu tenho a minha conduta, a ação, o que eu vou fazer. A ética é permanente. A ética é permanente, né? Um processo encarnatório atrás do outro sempre vai existir a ética. A moral é temporal. É como eu disse, hoje uma coisa, amanhã outra. Na encarnação passada eu fiz tal coisa, nessa encarnação eu fiz mais alguma coisa, na encarnação próxima eu vou fazer mais alguma coisa, né? Não há necessidade de nós fazermos tudo agora, mas também não podemos deixar de fazer. Por isso que ele é temporal, é agora, é já, é o hoje, é o presente. E lembrar que o passado já passou, já fiz, não há como mudar. Mas eu posso fazer um futuro melhor agindo agora, compreendendo agora, tomando atitudes agora. O amanhã só vai ser melhor se eu mudar hoje. Se eu não cometer os mesmos erros do ontem ou de hoje, né? Todo dia nós dizemos bom dia, não dizemos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então nós estamos desejando ao outro bom dia, boa tarde, boa noite. E recebemos de volta esse bom dia, boa tarde, boa noite. E como que a gente faz um bom dia? Fazendo as coisas certas. Agindo de maneira certa. Aí nós vamos lá na ética ainda. A ética é universal. E a moral é cultural. Aí nós vimos, né? Muda de uma família para outra, muda de um lugar para outro, muda de uma posição social, não muda de uma posição social, muda de uma posição política, né? É cultural. A pessoa é uma excelente pessoa, é do bem, aí, né? Nada contra o pessoal, né? Mas entra para a política, já muda. É outra cultura. Ou muda de religião, é outra cultura. Vai para um outro estado, para uma outra cidade, é outra cultura. Então nós temos que lembrar da cultura do bem. Aonde estivermos, seja na política, seja na religião, seja, né, aonde for. Da cultura do bem. Na ética existem regras. Já na moral é a conduta dessa regra. O que vai definir a moral é como eu vou conduzir, como eu vou me conduzir. Não é conduzir os outros, né? Quando a gente fala em orar e vigiar, né? Orar por mim e vigiar os outros, não, vigiar a mim mesmo, né? Não é vigiar a vida dos outros, vigiar a mim. Não é vigiar o que os outros estão fazendo, como que os outros estão agindo, né? Catalogar os outros pelo que os outros fizeram. Eu tenho que me preocupar como os outros me veem. O que eu estou fazendo, né? Como os outros estão me vendo. Que definição eu estou deixando nessa prática, né? Quando a ética fala em teoria, a moral fala em prática. É ação, é o trabalho. Então é essa prática que vai definir se somos seres moralizados ou não.
No livro de J. Coimbra, Fronteiras da Ética, ele diz assim, ó, ética é a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. Olha só. Reconstrução acerca da moral. Ou seja, é nós pegarmos aquelas regras que nós já trazemos ao nascer e praticar a moral no bem, na ação, né? Na cultura, seja onde, né? Na questão, no tempo e na cultura que nós estivermos inseridos. Mas aí nós vamos lá, quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre segundo o Espiritismo? Aí nós vamos nos socorrer para responder essa pergunta no livro A Gênese. Tá? Aconselho quem não tiver ainda dentro das obras básicas da doutrina espírita, ali nós temos para venda na biblioteca ali, ó. Quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre segundo o Espiritismo? Olha o que ele diz aqui, no item 17 do capítulo 18. Os tempos são chegados. A resposta podia ter só uma palavra, né? Ponto principal da transformação moral que marcará a humanidade? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. A nova ordem social é a fraternidade. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. E esta base é o quê? A fé. A fé que transporta montanhas, a fé no futuro, né? Em dias melhores. A fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se atiram pedra, porque se anatematizando eles mantêm o antagonismo, mas a fé em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual. Ele escreve aqui, ó, em letras grafais, ó, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então não é a fraternidade, é a perpetuação das relações, ou seja, todos nós aqui, cada um no seu contexto, religioso, cultural, político, seja o que for, mas há necessidade dessa relação fraternal. Todos somos filhos do mesmo Pai, ou seja, todos somos irmãos, independente de raça, de credo, né? Do Oriente ao Ocidente, somos todos irmãos, né? Bonzinhos ou maus, infratores, somos todos irmãos. Ah, mas eu não sou irmão daquele matador lá. É irmão sim. É irmão sim. Né? Então a Gênese nos diz, né? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Né? Olha só, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai, e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo dá. A resposta à pergunta lá, ó. É esta fé que o Espiritismo dá, e que está doravante o eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Ó, eu acabo falando, eu leio bastante antes da palestra, depois eu acabo falando antes de ler, né? Então, independente das crenças que nós professamos, a fé inabalável, a confiança no nosso Pai Celestial, nosso Deus único, soberano e justo. Essa fraternidade que vai determinar, né? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei e os profetas.
Lá em Mateus 7,18, na Bíblia de Jerusalém. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Fala-se muito, né? Ah, não faça aos outros. Não, não é não faça, é faça. Faça. O que tu fizer, tu vai receber. Né? Seja a pessoa, seja para o outro a pessoa que você quer que o outro seja para você. Isso é ética, isso é moral. Né? É demonstrar que eu sou uma pessoa ética e moral, fazendo o que eu gostaria de receber. Tá, meus irmãos? Eu espero ter trazido esta mensagem hoje para nós refletirmos qual o nosso papel na família, em primeiro lugar. Qual o nosso papel na sociedade, na comunidade em que vivemos, no nosso planeta de prova e expiação que está passando por um processo de regeneração. O que estou fazendo nesse processo de regeneração? Cada um de nós tem a sua importância. E o que eu estou fazendo? Essa reflexão do meu tempo, né? Das minhas horas vagas. O que é aproveitar a vida? A gente não vê a hora de se aposentar para aproveitar a vida, né? Aí a gente vê que a gente não aproveitou nada, que a gente perdeu muito tempo, a gente podia ter aproveitado a vida enquanto, né, estava trabalhando diante daquele colega difícil, daquele aluno difícil, daquele professor difícil, daquele pai difícil, daquele irmão difícil, daquele filho difícil, né? Porque, meus irmãos, o ano tem 365 dias. Aproveitar a vida é usar esses 365 dias do ano para fazer o bem, para ser bom, justo, para poder receber o bem e a justiça. Que essa paz, essa luz que nos envolve, possa abraçar nossos corações nessa noite, tocar na nossa mente, fazer com que reflitamos o nosso verdadeiro papel como ser humano. Esse é o papel da ética e da moral. Fazer-se reconhecer a si próprio. Que a paz, a luz e o amor do Cristo, então, nos envolva nessa noite. Que assim seja. Então, para encerrarmos, meus irmãos, depois disso tudo, vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai Criador, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos. Que nos colocou, nos permitiu estar no meio daqueles que nós pedimos, que nos permitiu tantas outras reencarnações, mas principalmente esta, Senhor, nos mostrando um caminho da evolução moral, cristã, ética, e diante de tudo isso, Senhor, se nós realmente formos refletir, nós vamos ver que temos mais a agradecer do que a pedir. Somos teus filhos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade da existência. Te agradecemos porque ainda podemos evoluir e ainda nos dá a oportunidade a cada dia de acordar e estarmos juntos daqueles aos quais precisamos para nos ajudar mutuamente. De mãos unidas, corações unidos, pensamentos voltados ao teu Filho, Senhor, que nos trouxe esses ensinamentos, essas leis morais, cristãs, nós encerramos essa noite de hoje e retornamos aos nossos lares envolto nessas energias de amor e de paz. Que assim seja. Graças a Deus.